O sol de janeiro castigava sem piedade as ruas empoeiradas de Araraquara, no interior de São Paulo. Marina Oliveira sentia cada raio queimando sua pele, enquanto se inclinava sobre mais um saco de lixo rasgado, com as mãos trêmulas, procurando algo que pudesse servir como alimento. Seu vestido florido desbotado, que já foi branco, mas agora carregava manchas de sujeira e suor, mal conseguia esconder a barriga de 7 meses que se projetava para a frente. Os pés descalços, cortados e sujos, sangravam levemente, onde o asfalto quente havia aberto pequenas feridas. 26 anos de vida, e parecia que cada um deles pesava como uma eternidade naquele momento. Seus cabelos castanhos grudavam na testa molhada de suor, enquanto ela revirava as sobras descartadas por um restaurante local. Uma casca de melancia, ainda com um pouco de polpa, foi cuidadosamente guardada na sacola rasgada que carregava no ombro. 2 crianças esperavam em casa. Lucas, de 5 anos, e Sofia, de 3, não comiam uma refeição decente desde o dia anterior. O estômago de Marina emitiu um som constrangedor, mas não havia ninguém próximo para ouvir. A rua comercial estava vazia naquele horário do meio-dia, com as lojas fechadas para o almoço e os moradores refugiados do calor intenso. Era justamente por isso que ela escolhia esse horário para procurar comida, longe dos olhares de pena ou reprovação que conhecia tão bem. 3 meses antes, tudo era diferente. Não era uma vida de luxo, mas havia dignidade. Ela trabalhava como diarista em 5 casas diferentes durante a semana, enquanto Wagner, seu companheiro de 6 anos, fazia bicos como ajudante de pedreiro. O dinheiro era contado, mas pagavam o aluguel de um pequeno barraco de 2 cômodos na periferia e colocavam comida na mesa todos os dias. As crianças tinham roupas limpas e frequentavam a creche comunitária. Então, veio a gravidez não planejada. Marina ainda lembrava do dia em que contou a notícia a Wagner, esperando ver algum traço de alegria ou ao menos aceitação em seu rosto. Em vez disso, encontrou apenas pânico e raiva. Ele sumiu 3 dias depois, levando consigo o pouco dinheiro que tinham guardado e deixando apenas um bilhete rabiscado, dizendo que não estava pronto para mais um filho. As semanas seguintes foram um pesadelo crescente. Sem o dinheiro de Wagner, Marina não conseguiu pagar o aluguel. A dona da casa, uma senhora severa que sempre deixou claro que só alugava por necessidade, deu a ela 2 semanas para sair. As patroas para quem trabalhava foram se afastando uma a uma, algumas alegando que não podiam mais pagar, outras simplesmente parando de ligar sem dar explicações. Marina suspeitava que a barriga crescente as assustava, como se pobreza e gravidez fossem contagiosas. Um novo saco de lixo chamou sua atenção. Era de uma padaria e vinha amarrado com mais cuidado que os outros. Com dedos ágeis desenvolvidos pela necessidade, Marina desfez o nó e encontrou seu tesouro do dia: 3 pães amanhecidos e meio sanduíche embrulhado em papel filme. Os olhos se encheram de lágrimas de gratidão. As crianças comeriam hoje. Foi quando ouviu o som de um carro parando próximo a ela. Marina não ergueu os olhos imediatamente, acostumada a ser ignorada ou evitada. Mas o motor continuou ligado, e ela sentiu o peso de um olhar sobre si. Lentamente virou a cabeça e encontrou um Mercedes prata parado a poucos metros de distância. Dentro do carro, Rafael Montenegro observava a cena com uma expressão que misturava choque e algo mais profundo. Ao seu lado, no banco do passageiro, seu filho Gabriel, de 8 anos, segurava uma caixa de lanche intocada que haviam acabado de comprar. O menino olhava pela janela com os olhos arregalados, tentando processar o que via. Rafael tinha 42 anos e construíra um império no ramo da construção civil. A Montenegro Construções era responsável por alguns dos empreendimentos mais importantes da região. Ele conhecia bem o sucesso e o conforto que o dinheiro podia comprar, mas também conhecia o outro lado da moeda. Seu avô paterno, seu Domingos, havia sido um trabalhador rural que chegou a Araraquara sem nada além da roupa do corpo e da disposição para trabalhar duro. Foi a bondade de um fazendeiro que deu ao jovem Domingos uma chance de trabalho e moradia que mudou o curso da família Montenegro.
Rafael cresceu ouvindo as histórias do avô, que sempre terminavam com a mesma lição. A verdadeira riqueza de um homem não se mede pelo que ele acumula, mas pelo número de pessoas que ele ajuda ao longo da vida. Seu Domingos falecera 5 anos antes, mas suas palavras ecoavam constantemente na mente de Rafael, especialmente desde que perdera a esposa, Helena, 3 anos atrás. Papai, por que aquela moça está mexendo no lixo? A voz de Gabriel quebrou o silêncio pesado dentro do carro. Rafael engoliu em seco, procurando as palavras certas. Porque às vezes as pessoas passam por momentos muito difíceis na vida, filho. Momentos em que precisam de ajuda. Ela está grávida. Gabriel observou com a franqueza própria das crianças, como a tia Carla estava quando o primo nasceu. Sim, está. Rafael sentiu algo apertar em seu peito. A cena diante dele tocava em feridas antigas. Helena havia falecido de complicações no parto de Gabriel. Ele sabia o quanto uma gravidez podia ser vulnerável, o quanto uma mulher precisava de cuidado e segurança nesse período. Ver aquela jovem mãe procurando comida no lixo, grávida e claramente sem apoio, despertou nele uma urgência que não conseguia ignorar. Marina finalmente ergueu os olhos completamente e encontrou o olhar de Rafael. Por um momento, o tempo pareceu parar. Ela viu compaixão naqueles olhos escuros, mas também reconhecimento, como se ele enxergasse nela não apenas uma mulher desesperada, mas uma pessoa completa, com dignidade e valor. Não era o olhar de pena que estava acostumada a receber, mas algo diferente. Rafael desligou o motor do carro. Gabriel, fica aqui um momento, está bem? O empresário saiu do veículo com movimentos cuidadosos, como se não quisesse assustar um animal ferido. Marina se levantou instintivamente, segurando a sacola contra o peito em um gesto protetor. Seu primeiro instinto foi correr, mas as pernas pesadas e a barriga grande tornavam qualquer fuga impossível. Além disso, algo na postura daquele homem não parecia ameaçador. Boa tarde. Rafael manteve uma distância respeitosa. Desculpe incomodar, mas eu vi que a senhora está precisando de ajuda. Marina sentiu as bochechas queimarem de vergonha. A humilhação de ser vista naquela situação por um homem claramente bem-sucedido era quase insuportável. Estou bem, mentiu com a voz fraca. Rafael balançou a cabeça gentilmente. Com todo respeito, não parece que está bem. Está grávida, descalça no meio do sol, procurando comida no lixo. Isso não é estar bem. As palavras ditas com tanta sinceridade quebraram algo dentro de Marina. As lágrimas que ela vinha segurando há semanas finalmente começaram a cair, silenciosas e quentes contra suas bochechas sujas. Eu tenho 2 filhos em casa, sussurrou. Eles não comem desde ontem. Eu preciso levar alguma coisa para eles. Rafael sentiu o coração apertar ainda mais. Onde a senhora mora? Em um barraco na Vila Esperança. Mas vão me despejar na semana que vem porque não consigo pagar o aluguel. E o pai das crianças? Marina soltou uma risada amarga. Foi embora quando descobriu que estava grávida de novo. Disse que não podia sustentar mais uma boca. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Sua mente trabalhava rapidamente, pesando opções e consequências. Ele sabia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria muitas vidas, incluindo a sua própria. Mas a lembrança do avô, a imagem de Helena nos últimos dias de gravidez e a convicção profunda de que não podia simplesmente dar as costas àquela situação fizeram sua escolha por ele. Escute, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu tenho uma fazenda a cerca de 20 quilômetros daqui, perto de Américo Brasiliense. É uma propriedade grande, com produção de cana e gado. Preciso de alguém para cuidar da casa principal, fazer a comida, organizar as coisas. Paga salário decente, tem moradia inclusa, uma casa com 3 quartos só para você e seus filhos. Também teria comida garantida e um plano de saúde para cuidar dessa gravidez. Marina o encarou com desconfiança. Ninguém oferecia algo assim de graça. Ela já havia aprendido na vida que toda generosidade tinha um preço. Por que faria isso por mim? Me dê um bom motivo para acreditar que isso não é alguma armadilha. Rafael apreciou a desconfiança dela. Significava que, apesar de tudo, ainda tinha espírito lutador, porque meu avô também foi ajudado quando não tinha nada.
Porque tenho um filho que precisa aprender que podemos fazer diferença na vida das pessoas. E porque não consigo voltar para casa sabendo que deixei uma mulher grávida e 2 crianças passando fome, quando tenho condições de ajudar. Se aceitar, será apenas uma funcionária como qualquer outra. Trabalhará, receberá seu salário, terá sua dignidade preservada. Marina olhou para a sacola em suas mãos, depois para o carro onde um menino curioso os observava pela janela, e finalmente de volta para Rafael. A proposta era boa demais para ser verdade, mas a alternativa era continuar catando lixo até que a fome ou o desespero a consumissem completamente. Pensou em Lucas e Sofia, em seus rostinhos magros e olhares tristes. Pensou no bebê que crescia em seu ventre e merecia uma chance de nascer em segurança. Posso pensar um dia sobre isso? Sua voz saiu mais firme dessa vez. Claro. Rafael tirou um cartão do bolso e uma caneta. Escreveu um número no verso. Esse é meu celular pessoal. Pode ligar a qualquer hora. Mas se decidir aceitar, gostaria que viesse logo. Quero que você e as crianças tenham pelo menos algumas refeições decentes antes de tomar qualquer decisão definitiva. Marina pegou o cartão com mãos trêmulas e o guardou no bolso do vestido. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, Gabriel abriu a porta do carro e saiu, carregando a caixa de lanche que segurava desde o início. Pai disse que eu preciso aprender a ajudar os outros. O menino estendeu a caixa para Marina com um sorriso tímido. Eu ainda não comi. É um sanduíche de frango e um suco. A senhora pode levar para seus filhos. Marina olhou para aquele gesto simples e sentiu algo dentro dela se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Aceitou a caixa com reverência, como se recebesse o presente mais precioso do mundo. Obrigada, conseguiu dizer com a voz embargada. Rafael colocou a mão no ombro do filho com orgulho evidente, antes de voltar sua atenção para Marina. Pense com calma, mas saiba que a oferta é sincera e se precisar de qualquer coisa antes de decidir, pode me ligar. Pai e filho voltaram para o carro e partiram, deixando Marina sozinha na rua vazia, com uma sacola de lixo, uma caixa de lanche e um cartão que poderia ser a chave para uma vida completamente diferente. Ela olhou para o cartão por um longo momento, antes de guardá-lo novamente no bolso e começar a caminhar de volta para casa, seus passos um pouco mais leves, apesar do peso da decisão que teria que tomar. Marina passou a noite inteira acordada, deitada no colchão fino que dividia com as 2 crianças no pequeno barraco. Lucas e Sofia dormiam profundamente depois de devorar o sanduíche que Gabriel havia dado, dividido cuidadosamente em 3 partes, para que todos pudessem experimentar. A terceira parte, Marina havia guardado para o café da manhã do dia seguinte. Pela fresta da janela sem vidro, coberta apenas por um pedaço de plástico amarrado com arame, ela observava as estrelas no céu escuro. O cartão de Rafael estava debaixo do colchão, mas ela não precisava olhá-lo novamente para lembrar cada palavra da conversa daquela tarde. Sua mente não parava de girar, pesando cada aspecto da decisão que precisava tomar. Aceitar significava colocar-se em uma posição de dependência completa de um estranho. E se ele não fosse quem dizia ser? E se a oferta fosse uma armadilha, como tantas outras que ela conhecia da boca de vizinhas, que haviam confiado em propostas boas demais para serem verdade? Por outro lado, recusar significava continuar naquela espiral descendente de fome e desespero. Quanto tempo conseguiria resistir antes que algo terrível acontecesse? Quando o sol começou a nascer, Marina finalmente tomou sua decisão. Iria até lá. Mas manteria os olhos bem abertos e, ao primeiro sinal de perigo, fugiria com as crianças. Pegou o celular emprestado da vizinha Dona Conceição, uma senhora de 60 anos que sempre foi gentil com ela, e discou o número no verso do cartão. Rafael atendeu no segundo toque, a voz ainda um pouco rouca de sono. Alô? Bom dia, senhor Rafael. É a Marina. A gente se encontrou ontem. Marina! A voz dele imediatamente ficou mais alerta e calorosa. Que bom que ligou. Já tomou uma decisão? Eu quero aceitar, mas preciso que o senhor entenda que se eu sentir que há algo errado, vou embora imediatamente com meus filhos. É claro, não esperaria nada diferente. Rafael já estava de pé, vestindo uma calça enquanto equilibrava o telefone entre o ombro e a orelha.
Posso buscá-las hoje mesmo. Onde e que horas seria melhor? 3 horas depois, o Mercedes prata parava na frente do barraco de Marina. Vários vizinhos saíram para ver o carro importado naquele local, onde até bicicletas eram consideradas artigos de luxo. Rafael saiu do carro sozinho desta vez, vestindo roupas casuais, mas claramente caras, calça jeans escura e camisa de botão azul clara. Marina estava esperando na porta com uma sacola de pano contendo todas as posses da família. 3 mudas de roupa para cada criança, uma para ela, uma foto amassada do dia em que Lucas nasceu e um ursinho de pelúcia gasto que pertencia a Sofia. Era tudo o que conseguiram salvar depois que tiveram que sair às pressas da última casa. Lucas segurava a mão da mãe com força, seus olhos castanhos arregalados observando o homem alto que se aproximava. Sofia estava no colo de Marina, o rostinho escondido no pescoço da mãe, com aquela timidez característica de crianças pequenas diante de estranhos. Bom dia, Rafael cumprimentou com um sorriso gentil. Prontos para a viagem? Marina assentiu, incapaz de formar palavras. A realidade do que estava fazendo subitamente pesou sobre ela. Estava prestes a entrar no carro de um estranho e ir para um lugar desconhecido com seus filhos. E se estivesse cometendo o maior erro de sua vida? Rafael pareceu perceber sua hesitação. Olhe, eu entendo que isso é assustador. Se quiser, podemos passar primeiro no cartório da cidade para que veja que eu sou realmente quem digo ser. Tenho todos os documentos da fazenda, contratos, tudo registrado e legal. Não quero que sinta que está fazendo algo perigoso. A oferta acalmou um pouco o coração acelerado de Marina. Um homem com más intenções não se ofereceria para mostrar documentos oficiais. Ela balançou a cabeça. Não precisa. Eu confio no senhor. Ou pelo menos estou tentando confiar. A viagem até a fazenda levou cerca de meia hora. Rafael dirigia com cuidado enquanto conversava suavemente com as crianças, que aos poucos foram perdendo o medo inicial. Lucas ficou fascinado quando passaram por enormes plantações de cana-de-açúcar que se estendiam até onde a vista alcançava. Sofia finalmente tirou o rosto do pescoço da mãe para olhar pela janela, quando Rafael apontou para um grupo de cavalos pastando em um campo. A fazenda Santa Isabel apareceu ao final de uma estrada de terra bem cuidada. Um portal de madeira marcava a entrada, com o nome da propriedade gravado em letras elegantes. Marina sentiu o coração apertar ao ver a extensão do lugar. Eram hectares e hectares de terra, com a casa principal visível no topo de uma colina suave, cercada por árvores frondosas que ofereciam sombra generosa. A casa era grande sem ser ostentosa, construída em estilo colonial, com paredes brancas e telhado de barro vermelho. Uma varanda ampla corria ao longo de toda a frente, com cadeiras de balanço de madeira e vasos de plantas floridas. Aos fundos, Marina podia ver outras construções menores, provavelmente casas de funcionários e galpões. Rafael estacionou próximo à varanda e desligou o motor. Bem-vindos à Fazenda Santa Isabel. A casa de vocês fica um pouco mais à frente, mas pensei em mostrar a casa principal primeiro. Um homem de meia idade com pele queimada de sol e roupas de trabalho se aproximou, tirando o chapéu de palha em um gesto de respeito. Boa tarde, seu Rafael. O senhor quer que eu leve o carro para a garagem? Boa tarde, Sebastião. Não precisa por enquanto. Sebastião, essa é Dona Marina. Ela será a nova governanta da casa principal. Marina, esse é o Sebastião, capataz da fazenda há 15 anos. Sebastião observou Marina com um olhar avaliador, mas não hostil. Seja bem-vinda, Dona Marina. Se precisar de qualquer coisa, pode me procurar. Conheço cada canto dessa propriedade. Obrigada, Sr. Sebastião. Marina respondeu com a voz baixa, ainda processando tudo. Rafael guiou a pequena família para dentro da casa principal. O interior era espaçoso e bem iluminado, com móveis sólidos de madeira escura e um cheiro agradável de lavanda. A sala de estar tinha sofás confortáveis dispostos em volta de uma lareira de pedra. A sala de jantar comportava facilmente 12 pessoas. A cozinha era o sonho de qualquer dona de casa, com fogão profissional, geladeira enorme e armários que chegavam até o teto. É aqui que vou trabalhar? Marina perguntou, os olhos arregalados. Parte do tempo, sim. Mas primeiro,
Deixe eu mostrar onde vocês vão morar. Rafael os levou por uma trilha de pedras que serpenteava através de um jardim bem cuidado até uma casa menor, mas ainda assim muito maior que qualquer lugar onde Marina já havia morado. A casa tinha 3 quartos como prometido. Uma sala aconchegante, cozinha equipada, banheiro completo com chuveiro quente e uma pequena área de serviço. Os pisos eram de cerâmica limpa, as paredes pintadas de um amarelo suave que tornava tudo mais alegre. Móveis básicos, mas em bom estado, já estavam posicionados em cada cômodo. Lucas soltou a mão da mãe pela primeira vez desde que chegaram e correu para explorar os quartos, sua risada ecoando pelas paredes vazias. Sofia também quis descer e seguiu o irmão, seus passinhos inseguros ganhando confiança a cada momento. Marina ficou parada no centro da sala, incapaz de processar o que via. "Água quente?" ela perguntou com a voz trêmula. "Água quente, luz elétrica que não cai toda hora, internet caso precise, e o plano de saúde que mencionei." Rafael entregou a ela uma pasta com documentos. "Aqui está o contrato de trabalho, bem simples. Salário de R$ 2.000 por mês, mais moradia e alimentação. Suas funções incluem manter a casa principal limpa, preparar as refeições quando eu e Gabriel estivermos aqui, lavar e passar roupas. Nos finais de semana você folga, e se precisar de algum dia durante a semana por qualquer motivo, é só avisar." R$ 2.000 era mais dinheiro do que Marina havia visto junto em muito tempo. Ela pegou a pasta com mãos trêmulas, sem conseguir ainda acreditar que aquilo era real. "E os meus filhos? Eles podem ficar aqui enquanto trabalho?" "Claro. Inclusive, há uma escola boa na cidade. Posso providenciar transporte para Lucas. Sofia pode frequentar a escolinha aqui perto se quiser." Rafael fez uma pausa. "Marina, quero que entenda uma coisa. Não estou fazendo caridade. Realmente preciso de alguém para cuidar da casa, e você claramente é uma trabalhadora. Isso é uma relação profissional de trabalho. Você vai ganhar seu salário com seu esforço." As palavras dele tocaram algo profundo em Marina. Era exatamente o que ela precisava ouvir. Não queria ser objeto de pena, queria dignidade. "Eu vou trabalhar muito, Sr. Rafael. O senhor não vai se arrepender." "Tenho certeza disso. Agora vou deixar vocês se instalarem. Tem comida na geladeira e no armário para alguns dias. Segunda-feira conversamos sobre a rotina de trabalho. Hoje e amanhã são seus para organizar tudo e descansar." Depois que Rafael partiu, Marina sentou no sofá da pequena sala e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Mas dessa vez, não eram lágrimas de desespero. Eram de alívio, de esperança e de uma gratidão tão profunda que chegava a doer. Lucas e Sofia voltaram correndo, animados com a descoberta de que cada um teria seu próprio quarto. "Mamãe, a gente vai morar aqui de verdade?" Lucas perguntou, os olhos brilhando. "Sim, meu amor. Vamos morar aqui." Marina abraçou os 2 filhos com força, sentindo o bebê em sua barriga se mexer, como se também estivesse feliz com a mudança. "E vocês vão poder brincar, ir para a escola, ter comida todo dia." Naquela noite, depois de um jantar que incluiu arroz, feijão, frango e salada, Marina deitou em uma cama de verdade pela primeira vez em meses. As crianças dormiam profundamente em seus próprios quartos, e ela podia ouvir o som suave do vento nas árvores pela janela aberta. O luar entrava pelo quarto, iluminando suavemente o espaço que agora era seu lar. Ela colocou as mãos sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer novamente. "Vamos ficar bem", sussurrou para a criança que ainda estava por vir. "Finalmente vamos ficar bem." E pela primeira vez em muito tempo, Marina realmente acreditou nas próprias palavras. Os primeiros dias na fazenda Santa Isabel passaram como um sonho nebuloso para Marina. Acordar em uma cama confortável, preparar o café da manhã em uma cozinha equipada, ver seus filhos brincando em um quintal seguro, tudo parecia irreal demais para ser verdade. Mas aos poucos, a rotina foi se estabelecendo e a realidade foi se consolidando. Na segunda-feira de manhã, Rafael chegou cedo com Gabriel. O menino correu imediatamente para brincar com Lucas e Sofia, que já o esperavam com ansiedade depois de terem conversado rapidamente no dia da mudança. A amizade entre as 3 crianças floresceu naturalmente, sem as barreiras que os adultos costumam erguer. Marina começou seu trabalho nervosa,
preocupada em corresponder às expectativas. Rafael mostrou a ela onde ficava cada coisa na casa principal, explicou suas preferências e rotinas, mas deixou claro que ela tinha liberdade para organizar tudo da melhor forma que achasse conveniente. A única regra rígida era que Gabriel sempre deveria ter supervisão quando estivesse na propriedade. "O que seu Rafael gosta de comer?" Marina perguntou, enquanto anotava informações em um caderno que havia encontrado na gaveta da cozinha. "Sou fácil de agradar. Comida caseira simples está perfeito. Gabriel é um pouco mais exigente. Não gosta de cebola e torce o nariz para a berinjela, mas no mais come bem." Rafael sorriu. "Minha mãe costumava dizer que comida boa é comida feita com carinho, não com ingredientes caros." A referência à mãe dele despertou a curiosidade de Marina, mas ela não se sentiu à vontade para fazer perguntas pessoais. Ainda estava navegando os limites dessa nova relação, tentando entender onde terminava a formalidade profissional e onde começava a convivência humana. Os funcionários da fazenda observavam a nova moradora com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Sebastião, o capataz, mantinha uma cordialidade profissional mas distante. Dona Iracema, a cozinheira da casa dos funcionários, que também ajudava ocasionalmente na casa principal, foi mais direta em sua desconfiança. Apareceu do nada e já está morando na melhor casinha da propriedade. Tem gente aqui que trabalha há anos e não tem essas regalias. Marina ouviu o comentário sussurrado, enquanto passava pelo refeitório dos trabalhadores em sua primeira semana. As palavras machucaram mais do que ela gostaria de admitir, mas Marina era resiliente demais para deixar que fofocas a abalassem. Decidiu que a melhor resposta seria trabalhar tão bem que ninguém pudesse questionar sua presença ali. Acordava antes do sol nascer para limpar a casa principal até que cada superfície brilhasse. Preparava refeições caprichadas, lembrando-se das receitas que sua avó lhe ensinou quando ainda era criança. Lavava e passava as roupas com um cuidado meticuloso, garantindo que cada peça ficasse impecável. Rafael notou o esforço dela e, em várias ocasiões, precisou pedir que diminuísse o ritmo. "Marina, você não precisa provar nada para ninguém. Está fazendo um trabalho excelente, mas também precisa cuidar de si mesma e do bebê." Mas ela não conseguia parar. Cada tarefa concluída era uma prova de que merecia estar ali, de que não era apenas uma receptora de caridade, mas uma trabalhadora valiosa. Lucas começou a frequentar a escola na cidade. No primeiro dia voltou para casa calado e com os olhos vermelhos. Marina sentou-se com ele no sofá da casinha e passou a mão pelos cabelos do filho até que ele finalmente desabafou. "Os meninos da sala riram de mim. Disseram que minhas roupas eram velhas e que eu era pobre. Um deles me chamou de mendigo." As palavras saíram entrecortadas por soluços. Marina sentiu uma raiva antiga queimar em seu peito. A raiva de todas as vezes que ela própria foi humilhada, julgada, diminuída por sua situação financeira. Mas respirou fundo e escolheu suas palavras com cuidado. "Escuta, meu filho, nós passamos por momentos muito difíceis, isso é verdade. Mas isso não define quem você é. Você é inteligente, corajoso e tem um coração enorme. As roupas que vestimos não dizem nada sobre nosso valor como pessoas, e qualquer criança que não consegue ver isso ainda tem muito o que aprender sobre o mundo. Mas as roupas dele são novas e bonitas, e ele tem um celular e um tablet. E você tem algo muito mais valioso. Tem uma família que te ama, tem saúde, tem a chance de estudar e crescer." Marina segurou o rosto do filho entre as mãos. "Promete uma coisa para mim. Nunca deixe que alguém faça você se sentir menos do que realmente é. E quando crescer, lembre-se de como isso dói, para que nunca faça outra pessoa se sentir assim." As semanas foram passando e a rotina se consolidando. Marina começou a sentir que realmente pertencia àquele lugar. Gabriel passava cada vez mais tempo na casinha deles, brincando com Lucas e Sofia, e Marina começou a perceber que o menino era tão solitário quanto seus próprios filhos haviam sido. Filho único de uma mãe que já não estava mais presente e de um pai que trabalhava muito, Gabriel encontrou na companhia das crianças e no carinho de Marina algo que estava faltando em sua vida. Então, 3 meses depois da chegada da família, o céu começou a escurecer de uma forma incomum.
Nuvens pesadas e escuras acumularam-se rapidamente, carregadas com a promessa de uma tempestade severa. Sebastião passou pela casa principal no meio da tarde, alertando Rafael sobre a previsão. Vai ser forte, seu Rafael. A meteorologia está falando em ventos de mais de 80 quilômetros por hora e muita chuva. Melhor preparar tudo. Rafael imediatamente começou a dar ordens. Recolham os equipamentos que estão soltos, prendam bem as porteiras, verifiquem se todos os animais estão protegidos e avisem as famílias para ficarem em casa. Ninguém circula durante a tempestade. Marina estava na cozinha da casa principal, preparando o jantar, quando a primeira rajada de vento forte bateu contra as janelas. O céu, que momentos antes era apenas nublado, de repente ficou negro como noite. Raios cortavam o horizonte com uma frequência alarmante. Marina, é melhor você voltar para sua casa agora antes que a tempestade piore. Rafael entrou na cozinha, o celular na mão checando as últimas atualizações. Leve isso aqui. Ele entregou a ela uma sacola com lanternas e pilhas. Se a luz cair, vocês vão precisar. Ela estava quase na porta quando o primeiro temporal realmente atingiu. A chuva caiu com uma violência surpreendente, como se o céu tivesse se aberto completamente. O vento uivava ferozmente, fazendo as árvores se curvarem em ângulos assustadores. Marina correu os poucos metros que separavam a casa principal da dela, chegando completamente encharcada. As crianças estavam assustadas, especialmente Sofia, que chorava abraçada ao ursinho de pelúcia. Marina acendeu velas e reuniu os três em volta dela no sofá, cantando baixinho canções de ninar para acalmar seus medos, enquanto lá fora a tempestade rugia com fúria crescente. Foi quando ouviram um barulho terrível. Um estrondo seguido de gritos vindos da direção da casa principal. Marina correu até a janela e, através da cortina de chuva, viu que parte do telhado da varanda havia desabado. Rafael e alguns funcionários que estavam com ele tentavam cobrir a abertura com lonas, mas o vento arrancava tudo de suas mãos. Sem pensar duas vezes, Marina calçou as botas de borracha que Rafael lhe dera. Lucas, você é o homem da casa agora. Cuida da sua irmã e não sai daqui por nada. Eu volto logo, mamãe não vai. Lucas segurou sua mão com força. Preciso ajudar. O seu Rafael e o Gabriel precisam de mim. Ela beijou a testa do filho e correu de volta para a tempestade. Na casa principal, o caos reinava. A água da chuva entrava pela abertura no telhado, molhando os móveis e o piso de madeira. Rafael e Sebastião tentavam desesperadamente prender uma lona grande, mas o vento simplesmente não permitia. Marina avaliou a situação rapidamente. Seu Rafael, assim não vai dar certo. Precisamos usar os móveis para prender a lona. Movam o sofá grande para cá. Mas vai estragar o sofá. Rafael gritou por cima do barulho da tempestade. Melhor um sofá estragado do que a casa inteira inundada. Marina já estava empurrando uma poltrona pesada. Rápido, antes que piore. Sua autoridade natural e pensamento rápido fizeram todos reagirem. Juntos, moveram os móveis mais pesados para posições estratégicas, onde puderam prender a lona com mais eficácia. Marina então correu até a cozinha e voltou com todos os baldes, bacias e panelas grandes que encontrou, posicionando-os estrategicamente para coletar a água que ainda pingava. Sebastião, tem tábuas no galpão? Marina perguntou, o cabelo completamente molhado, grudado no rosto. Tem sim, mas como vamos pregar com essa chuva? Não vamos pregar, vamos amarrar. Ela já estava pensando 3 passos à frente. Tragam as tábuas e toda a corda que tiverem. Vamos fazer uma estrutura temporária por cima da lona para segurar melhor. Durante as próximas 2 horas, enquanto a tempestade continuava, Marina comandou a operação de contenção de danos com uma competência que surpreendeu a todos. Ela direcionava as pessoas, resolvia problemas conforme surgiam e mantinha todos focados e organizados. Quando a luz finalmente caiu, ela distribuiu as lanternas que havia trazido e continuou coordenando os esforços no escuro. Gradualmente, a tempestade começou a diminuir. A chuva torrencial se transformou em chuvisco, os ventos se acalmaram e os raios se afastaram. Dentro da casa principal, o grupo exausto finalmente pôde parar e avaliar o resultado de seus esforços. A estrutura improvisada havia funcionado.
Havia danos, sim, mas muito menos do que poderia ter sido. Rafael olhou para Marina com uma expressão de respeito genuíno. Você salvou esta casa esta noite. Não sei o que teríamos feito sem você. Marina, encharcada e exausta, simplesmente deu de ombros. Fiz o que precisava ser feito. É para isso que o senhor me paga. Mas não era verdade. Ela havia ido muito além de suas obrigações, e todos ali sabiam disso. Sebastião, que até então mantinha uma distância cautelosa, se aproximou e estendeu a mão. A senhora tem minha admiração, dona Marina. Pensei rápido e agiu melhor. Essa fazenda tem sorte de ter a senhora aqui. O aperto de mão selou algo importante. A partir daquele momento, Marina não seria mais vista como a nova moradora suspeita, mas como parte integral da fazenda. Ela havia provado seu valor não através de palavras, mas através de ações quando realmente importava. 5 meses haviam se passado desde a chegada de Marina à fazenda Santa Isabel. O bebê nascera 2 semanas atrás. Uma menina saudável que recebeu o nome de Alice. O parto foi tranquilo, realizado no hospital da cidade com todo o acompanhamento médico necessário, graças ao plano de saúde que Rafael providenciara. Marina nunca imaginou que pudesse ter um parto tão diferente dos anteriores, onde havia enfrentado as dores sozinha em um posto de saúde lotado. A vida na fazenda havia encontrado seu ritmo. Lucas estava se dando melhor na escola, tendo feito alguns amigos que não se importavam com seu passado. Sofia frequentava a escolinha local e voltava todos os dias cantando músicas novas que aprendia. Gabriel era praticamente parte da família, passando mais tempo na casinha de Marina do que na própria casa. Rafael havia se tornado mais do que apenas um empregador. Nas noites em que ficava na fazenda, muitas vezes jantava na casa de Marina, em vez da casa principal, dizendo que preferia a companhia animada das crianças ao silêncio da grande casa vazia. Eles conversavam sobre tudo, desde assuntos triviais do dia a dia até discussões mais profundas sobre a vida, sonhos e arrependimentos. Marina havia aprendido que Helena, a esposa de Rafael, era enfermeira e havia falecido de uma complicação rara durante o parto de Gabriel. Rafael carregou a culpa por anos, questionando se poderia ter feito algo diferente, se deveria ter insistido em mais exames. Foi essa dor que o tornou tão atento à gravidez de Marina, tão cuidadoso em garantir que ela tivesse o melhor acompanhamento possível. A manhã de sábado estava tranquila. Marina amamentava Alice na varanda da casinha, enquanto observava Lucas e Gabriel jogarem bola no gramado. Sofia desenhava sentada aos pés da mãe, sua língua para fora em concentração enquanto rabiscava flores coloridas no papel. Foi quando um carro velho e barulhento subiu pela estrada da fazenda, levantando poeira em seu rastro. Marina sentiu um aperto no peito antes mesmo de ver quem era. Algo na forma como o carro se movia, agressivo e confiante, despertou um alarme em seu instinto. O carro parou em frente à casinha, e Wagner saiu usando roupas ligeiramente melhores do que as que costumava vestir, mas com a mesma postura arrogante que Marina conhecia tão bem. Ele tinha 29 anos, cabelos pretos desgrenhados e um sorriso que nunca alcançava os olhos. Nos primeiros anos juntos, Marina havia achado aquele sorriso charmoso. Agora, sabia reconhecer a falsidade por trás dele. Olha só quem está bem de vida agora. Wagner se aproximou da varanda, as mãos nos bolsos. Conseguiu um lugar bonito para morar, hein, Marina? O que você está fazendo aqui? Como me encontrou? Marina apertou Alice contra o peito, seu instinto materno em alerta máximo. Não foi difícil. Cidade pequena, todo mundo fala. A mulher grávida que foi resgatada por um empresário rico. Virou até assunto nas rodas de conversa. Wagner subiu os degraus da varanda sem ser convidado. Essa aí é a minha filha. Sua filha. Marina sentiu a raiva subir como lava em suas veias. Você abandonou a gente quando descobriu que eu estava grávida. Sumiu sem deixar nada, sem uma palavra de explicação ou apoio. Não tem direito de aparecer agora e reivindicar paternidade. Lucas havia parado de jogar bola e observava a cena com os olhos arregalados. Gabriel, percebendo a tensão, discretamente puxou o menino mais para perto dele, protegendo-o com seu corpo. Sou o pai biológico. Tenho direitos. Wagner cruzou os braços.
Além disso, vim ver meus outros filhos também. Lucas e Sofia não vão cumprimentar o pai? Lucas escondeu-se completamente atrás de Gabriel, e Sofia começou a chorar, assustada com o homem estranho que falava alto. Para eles, Wagner não era pai, era apenas uma figura distante e assustadora de um passado que mal lembravam. Você está assustando as crianças, vá embora. Marina se levantou, ainda segurando Alice. Não é bem-vindo aqui. Olha a madame dando ordens. Wagner riu, mas era um som sem humor. Aposto que você está se sentindo importante agora, morando em uma fazenda, sendo sustentada por um homem rico. Mas não se esqueça de onde veio, Marina. Não se esqueça que foi comigo que você teve esses filhos. Foi com você que eu tive as crianças. Mas foi sozinha que eu cuidei delas quando você fugiu. Foi sozinha que passei fome, que catei lixo, que dormi com medo de não conseguir alimentá-las no dia seguinte. Marina desceu os degraus da varanda, colocando-se entre Wagner e as crianças. Você não é pai. Pai é quem fica, quem sustenta, quem cuida. Você é apenas um covarde que volta agora que vê que a situação melhorou. Cuidado com o que fala. Wagner deu um passo ameaçador em sua direção. Posso pedir a guarda das crianças. Posso provar que você é uma mãe inadequada, que mora de favor na casa de um estranho, que deixa seu filho conviver com pessoas que não conhece. Marina estava prestes a responder quando uma voz firme cortou o ar. Acho melhor o senhor sair da minha propriedade agora. Rafael se aproximava rapidamente, tendo sido alertado por Sebastião sobre o carro estranho. Sua postura era tensa, os olhos fixos em Wagner com uma intensidade que não deixava dúvidas sobre suas intenções. E quem é você para me mandar embora? Wagner se virou para enfrentá-lo. O ricaço que está bancando minha ex-mulher? Sou o dono desta fazenda e essa mulher trabalha para mim. Ela e os filhos têm todo o direito de estar aqui. O senhor, por outro lado, está invadindo propriedade privada. Rafael se posicionou ao lado de Marina, formando uma barreira protetora. Se não sair agora, vou chamar a polícia. Polícia? Wagner riu novamente. Por quê? Por querer ver meus próprios filhos. Por invasão de propriedade, perturbação e ameaça. Rafael já tinha o celular na mão. E se tentar reivindicar qualquer direito sobre essas crianças, vou garantir que minha equipe de advogados mostre para qualquer juiz como você abandonou sua família em situação de extrema vulnerabilidade. Vou mostrar como Marina teve que catar lixo para alimentar os filhos enquanto você desaparecia. Tenho testemunhas, documentos e provas de tudo. A confiança de Wagner vacilou pela primeira vez. Ele olhou de Rafael para Marina, depois para as crianças, e finalmente percebeu que havia calculado mal a situação. Não esperava encontrar resistência, muito menos alguém disposto a lutar ao lado de Marina. Isso não acabou. Wagner recuou em direção ao carro. Vou voltar com o advogado e vou exigir meus direitos. Será muito bem-vindo a tentar. Rafael manteve o tom firme. Mas faça isso através dos canais legais apropriados. Se aparecer aqui de novo sem autorização, será preso por invasão. Está entendido? Wagner entrou no carro batendo a porta com força e saiu em alta velocidade, a poeira se espalhando em seu rastro. Só quando o carro desapareceu completamente da vista que Marina finalmente permitiu que suas pernas fraquejassem. Rafael a segurou pelo braço, ajudando-a a se sentar nos degraus da varanda. Ele não pode levar as crianças, pode? A voz de Marina saía trêmula. Mesmo depois de tudo que fez, ele tem direitos sobre elas. Não se ele não pode provar que pode sustentá-las adequadamente e se você puder demonstrar que seria prejudicial para elas. Rafael sentou-se ao lado dela. E você pode. Vou pedir para meu advogado preparar toda a documentação necessária. Vamos mostrar a situação de abandono, sua capacidade de prover para as crianças agora, o bem-estar delas aqui. Não vou deixar que ele as tire de você. Marina olhou para ele com lágrimas nos olhos. Por que está fazendo tudo isso por nós? Você já fez tanto e agora isso. Rafael ficou em silêncio por um momento, observando Gabriel que consolava Lucas, explicando ao menino mais novo que estava tudo bem, que ninguém ia levá-lo embora. Porque sei o que é perder alguém que você ama. Sei o que é sentir que falhou em proteger quem precisava de você. Minha esposa se foi e não pude fazer nada. Mas aqui, agora, posso fazer diferença. Posso garantir que essas crianças cresçam seguras e felizes.
Posso ajudar você a ter a vida que merece. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significados não ditos. Marina percebeu, talvez pela primeira vez com clareza total, que os sentimentos que vinham crescendo entre eles não eram apenas de gratidão de sua parte ou de compaixão da parte dele. Havia algo mais profundo se desenvolvendo, uma conexão que transcendia as circunstâncias que os uniram. Os dias seguintes foram tensos. Marina esperava a qualquer momento que Wagner cumprisse sua ameaça e aparecesse com advogado ou mandado judicial. Mas as semanas foram passando e nada aconteceu. Rafael, através de seus contatos, descobriu que Wagner estava desempregado e com dívidas, vivendo de favor na casa de um primo. Suas ameaças eram vazias, provavelmente motivadas pela esperança de conseguir algum dinheiro de Marina ou de Rafael. Mesmo sabendo disso, Marina não conseguia relaxar completamente. A aparição de Wagner havia reaberto feridas antigas, trazido de volta memórias de quando confiou nele, de quando acreditou que construiriam uma família juntos. Ela se pegava acordando no meio da noite, verificando obsessivamente se as portas estavam trancadas, se as crianças estavam seguras em suas camas. Rafael percebeu a mudança nela. Marina, que sempre foi tão forte e determinada, agora parecia constantemente em alerta, os ombros tensos e os olhos cansados. Uma noite depois do jantar, quando as crianças já dormiam, ele bateu na porta da casinha. "Posso entrar?" Trouxe chá. Ele ergueu uma garrafa térmica. Marina abriu a porta e eles se sentaram na pequena sala, a luz suave da luminária criando uma atmosfera íntima. Rafael serviu o chá em 2 canecas e ficou em silêncio por um momento antes de falar. "Você não está dormindo. Posso ver pelas olheiras. Toda vez que fecho os olhos, tenho medo que ele volte." Marina segurou a caneca com as 2 mãos, buscando calor no líquido quente. "Tenho medo de perder tudo isso, de voltar para onde estava." Rafael se inclinou para a frente, sua voz baixa, mas firme. "Não vou deixar isso acontecer. Você construiu uma vida aqui, não apenas para você, mas para seus filhos. E não está sozinha nessa luta, eu estou aqui. Sebastião está aqui. Toda a fazenda está do seu lado." Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. "Não sei como agradecer por tudo que fez por nós." "Não precisa agradecer." Rafael hesitou, então colocou suavemente a mão sobre a dela. "Marina, você e as crianças trouxeram algo de volta para esta fazenda que estava perdido há muito tempo. Trouxeram vida, alegria, um propósito. Gabriel finalmente está sorrindo de novo. E eu?" Ele pausou, procurando as palavras certas. "Eu também estou vivendo de novo, não apenas existindo." Os olhos deles se encontraram, e algo passou entre eles. Um reconhecimento silencioso de sentimentos que nenhum dos dois estava pronto para nomear em voz alta ainda. Mas estava lá, crescendo lentamente como uma planta delicada que precisava de tempo e cuidado para florescer. 8 meses na fazenda, e Marina sentia que realmente tinha encontrado seu lugar no mundo. Alice estava crescendo saudável, seu sorriso iluminava cada cômodo da casinha. Lucas havia se tornado amigo inseparável de Gabriel. Os 2 meninos sempre inventando novas aventuras pelos campos da propriedade. Sofia florescia na escolinha, sua timidez inicial dando lugar a uma personalidade alegre e falante. A relação entre Marina e Rafael continuava evoluindo em um território novo e inexplorado. Eles não haviam definido o que sentiam um pelo outro, mas havia uma intimidade crescente que ia além da simples relação de empregador e funcionária. Jantares que se estendiam por horas, conversas que começavam sobre assuntos banais e terminavam em revelações profundas sobre medos e esperanças. Momentos em que seus olhares se encontravam e algo não dito passava entre eles. Foi em uma tarde de outubro, quando Marina estava pendurando roupas no varal, que percebeu algo diferente no ar da fazenda. Havia uma tensão palpável, funcionários conversando em grupos pequenos, com expressões preocupadas. Sebastião passou apressado, o rosto mais sério do que o normal, indo em direção à casa principal onde Rafael estava trancado no escritório há horas. Dona Iracema, que havia se tornado amiga de Marina após o episódio da tempestade, aproximou-se com 2 xícaras de café.
Trouxe para você, acho que hoje vamos precisar de cafeína extra. O que está acontecendo? Marina aceitou a xícara, seu instinto dizendo que algo estava errado. Não sei ao certo, mas ouvi o capataz falando que tem problemas com os contratos da cana. Algo sobre preços que caíram muito e compromissos que não podem ser cumpridos. Iracema baixou a voz. Dizem que a fazenda pode estar passando por dificuldades financeiras. Marina sentiu o estômago afundar. A fazenda em dificuldades significava que tudo o que ela havia construído poderia desmoronar. Ela observou a propriedade ao redor, os campos bem cuidados, as instalações mantidas com esmero, e tentou imaginar como seria perder tudo aquilo. Mais tarde, naquela noite, Rafael apareceu na porta da casinha. Seu rosto estava cansado, linhas de preocupação marcando sua testa. Marina, preciso conversar com você. Eles se sentaram na varanda e Rafael explicou a situação. O mercado de cana-de-açúcar estava em crise. Usinas estavam quebrando contratos, os preços haviam despencado, e a Montenegro Construções também enfrentava problemas com um grande projeto que atrasou e trouxe prejuízos significativos. A fazenda, que sempre foi lucrativa, de repente estava sangrando dinheiro. Vou ter que fazer cortes. Rafael passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que Marina havia aprendido a reconhecer. Não posso manter todos os funcionários. Vou ter que vender alguns equipamentos, talvez até parte da terra. E eu? Marina perguntou, embora já soubesse a resposta que não queria ouvir. Você tem um contrato de trabalho válido. Não vou quebrar minha palavra. Mas, ele hesitou. Pode ser que no futuro próximo eu precise pedir para que aceite uma redução temporária no salário. Não quero fazer isso, mas talvez seja necessário. Marina ficou em silêncio, sua mente trabalhando rapidamente. Ela havia passado os últimos meses observando tudo na fazenda, absorvendo informações, aprendendo sobre o negócio agrícola mesmo que não fosse sua função. Tinha prestado atenção quando Rafael explicava coisas para Gabriel, quando Sebastião discutia estratégias com outros funcionários, quando visitantes comentavam sobre as belezas da propriedade. Posso fazer uma sugestão? Ela finalmente disse. Rafael olhou para ela com surpresa. Claro. Tenho observado como as pessoas da cidade reagem quando vêm aqui. Os fornecedores, os visitantes, até os amigos do Gabriel quando vêm brincar. Todos comentam como a fazenda é bonita, como é tranquilo aqui, como é diferente da agitação urbana. Marina se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma ideia que havia começado a se formar. E se transformássemos parte da propriedade em uma pousada rural? Uma pousada? Rafael franziu a testa, tentando entender. Sim, tem aquela área perto do lago, com as 3 casinhas antigas que ninguém usa mais. Poderíamos reformá-las e transformar em chalés para turistas, oferecer experiências autênticas de fazenda, passeios a cavalo, ordenha de vacas, comida caseira feita com produtos daqui. As pessoas da capital estão sempre procurando esse tipo de coisa para fugir do estresse da cidade. Rafael ficou em silêncio, processando a ideia. Marina continuou, sua voz ganhando mais confiança conforme desenvolvia o conceito. Poderíamos aproveitar as habilidades das pessoas que já trabalham aqui. Dona Iracema é uma cozinheira incrível. Poderia ensinar suas receitas tradicionais em workshops. O Sr. Sebastião conhece cada palmo desta terra. Seria um guia perfeito. E, ela respirou fundo, eu poderia coordenar tudo. Já administro a casa principal, sei lidar com pessoas, posso aprender o que for necessário sobre turismo rural. Marina, isso exigiria investimento inicial que não temos agora. Rafael apontou o problema óbvio. Reforma das casas, mobília, divulgação, licenças. E se fizéssemos de forma gradual? Começar com apenas uma casa, usar materiais que já temos, fazer nós mesmos o máximo possível. Marina já estava pensando em cada detalhe. Os móveis da casa principal que o senhor queria descartar após a tempestade, eles ainda estão no galpão. Posso restaurá-los. As roupas de cama e toalhas, posso costurar usando tecidos que sobraram. Não precisa ser luxuoso no início, precisa ser autêntico. Rafael olhou para ela com uma mistura de admiração e surpresa. Você realmente pensou nisso tudo? Penso nisso há semanas.
mas não achei que fosse meu lugar sugerir mudanças no negócio. Marina sorriu timidamente. Agora, com a crise, pensei que talvez valesse a pena arriscar. Durante a semana seguinte, Marina trabalhou em uma proposta detalhada. Ela mediu as casinhas abandonadas, fez listas de materiais necessários, pesquisou na internet sobre turismo rural usando o computador da casa principal e calculou custos estimados. Desenhou plantas mostrando como cada espaço poderia ser transformado, criou um menu de experiências que poderiam ser oferecidas e até mesmo esboçou um plano de marketing básico. Quando apresentou tudo a Rafael em uma pasta organizada, ele ficou genuinamente impressionado. Você fez tudo isso sozinha? Com a ajuda da internet e de conversas com alguns funcionários. Marina abriu a pasta, mostrando cada seção. Veja, se começarmos com apenas um chalé e cobrarmos um valor médio por diária, podemos recuperar o investimento inicial em 6 meses. Com o tempo, expandimos para os outros 2. Rafael estudou os documentos por um longo tempo. A ideia era boa, muito boa, na verdade. Mas havia um problema que ele precisava abordar. Marina, você entende que se fizermos isso, você não será apenas uma funcionária. Você seria essencialmente a gerente deste novo empreendimento. É uma responsabilidade enorme. Eu sei. E estou pronta para isso. Marina o encarou com determinação. O Senhor me deu uma chance quando eu estava no fundo do poço. Deixe eu retribuir ajudando a salvar a fazenda. Mas você já tem 3 filhos pequenos para cuidar. Como vai conseguir tempo para tudo isso? Do mesmo jeito que sempre fiz. Trabalhando enquanto eles dormem. Organizando meu tempo, pedindo ajuda quando necessário. Marina tocou sua mão brevemente. Rafael, eu preciso fazer isso. Não apenas pela fazenda, mas por mim. Preciso provar para mim mesma que posso ser mais do que uma vítima das circunstâncias, que posso construir algo valioso. A sinceridade em sua voz o convenceu. Está bem, vamos tentar. Mas com algumas condições. Você não vai trabalhar até se exaurir. Vamos contratar alguém para ajudar com a limpeza das casas. E qualquer decisão importante, discutimos juntos. Somos uma equipe nisto. Somos uma equipe, Marina repetiu sorrindo. O trabalho começou imediatamente. Rafael conseguiu um pequeno empréstimo usando uma propriedade urbana como garantia, o suficiente para começar a reforma do primeiro chalé. Marina mergulhou no projeto com uma paixão que surpreendeu a todos. Ela passava os dias planejando cada detalhe, desde a cor das paredes até o tipo de sabonete que seria usado nos banheiros. Dona Iracema se juntou ao projeto com entusiasmo, já planejando um cardápio especial de comidas tradicionais da roça. Sebastião, inicialmente cético, acabou se empolgando com a ideia de ensinar visitantes da cidade sobre a vida rural. Outros funcionários também começaram a contribuir com ideias e trabalho. As primeiras semanas foram de trabalho duro. Marina aprendeu a lixar móveis, pintar paredes, costurar cortinas. Suas mãos, que já eram calejadas do trabalho doméstico, desenvolveram novos calos. Ela acordava antes do amanhecer e ia dormir bem depois da meia-noite, mas havia uma luz em seus olhos que não existia antes. Ela estava construindo algo, não apenas executando tarefas. Rafael observava tudo com crescente admiração. Ele via em Marina não apenas uma sobrevivente, mas uma empreendedora nata. Ela tinha instinto para negócios, habilidade para resolver problemas e uma ética de trabalho que rivalizava com a dele próprio. Mais do que isso, ela tinha paixão. Cada detalhe do chalé recebia sua atenção cuidadosa. Cada decisão era pensada em termos de como faria os hóspedes se sentirem bem-vindos e especiais. Uma noite, quando o primeiro chalé estava quase pronto, Rafael a encontrou ainda trabalhando à luz de uma luminária, bordando toalhas com o nome que haviam escolhido para a pousada. Recanto Santa Isabel. Já passa da meia-noite. Rafael se sentou ao lado dela no chão do chalé ainda em obras. Só quero terminar esta última toalha. Marina não tirou os olhos do trabalho. Amanhã quero tirar fotos para começar a divulgação online. Você está trabalhando demais. Estou preocupado. Estou bem. Marina finalmente olhou para ele e sorriu. Estou mais do que bem, estou feliz. Sabe quanto tempo faz desde que me senti assim? Desde que senti que estava criando algo, contribuindo de verdade?
Rafael pegou sua mão, parando o movimento da agulha. Você sempre contribuiu, desde o primeiro dia aqui. Mas eu entendo o que quer dizer. Ele hesitou, então continuou. Helena costumava dizer que o trabalho que amamos não é trabalho, é propósito. Acho que você encontrou seu propósito. Talvez tenha. Marina entrelaçou seus dedos nos dele, um gesto que se tornou natural entre eles. Ou talvez meu propósito seja apenas estar aqui, fazer parte disso tudo. Da fazenda, das crianças crescendo felizes, Ela olhou para ele. De tudo isso. Eles ficaram assim por um momento, as palavras não ditas flutuando no ar entre eles, ambos sentindo que estavam à beira de algo novo e assustador, mas também maravilhoso. Mas nenhum dos dois estava pronto ainda para dar o próximo passo, então simplesmente permaneceram ali, mãos entrelaçadas, planejando o futuro que construiriam juntos. O primeiro chalé estava pronto e as reservas começavam a chegar. Marina havia criado perfis nas redes sociais, mostrando a beleza da propriedade, as experiências autênticas oferecidas e a comida caseira de dar água na boca preparada por Dona Iracema. O Recanto Santa Isabel estava ganhando reputação entre os moradores de São Paulo e Campinas como o lugar perfeito para um fim de semana de desconexão e reconexão com a natureza. Os primeiros hóspedes foram um casal de meia-idade de São Paulo que procurava tranquilidade. Eles ficaram encantados com tudo, desde a decoração rústica mais aconchegante do chalé até o passeio a cavalo guiado por Sebastião. Deixaram uma avaliação brilhante online que imediatamente gerou mais interesse. Marina estava radiante. Cada reserva confirmada era uma prova de que sua ideia havia funcionado, de que ela era capaz de muito mais do que jamais imaginara. Rafael observava seu florescimento com um misto de orgulho e algo mais profundo que ele ainda hesitava em nomear completamente. Foi numa manhã de novembro, quando as coisas finalmente pareciam estar se estabilizando, que tudo mudou. Marina acordou com Lucas reclamando de dor de cabeça e febre. Inicialmente ela pensou ser apenas uma gripe comum. Deu a ele um antitérmico e o deixou descansar. Mas ao longo do dia, a febre só aumentou e Lucas começou a ficar confuso, sem conseguir responder perguntas simples. Rafael, algo está errado com o Lucas. Marina correu até a casa principal, o pânico evidente em sua voz. A febre está muito alta e ele não está respondendo direito. Eles correram para o hospital da cidade, Rafael dirigindo em alta velocidade, enquanto Marina segurava Lucas no banco de trás, sussurrando palavras de conforto, mesmo quando o medo ameaçava sufocá-la. No hospital, os médicos rapidamente diagnosticaram meningite viral, uma condição séria que exigia internação imediata. Lucas foi levado para o quarto de isolamento. Marina tentou acompanhá-lo, mas os médicos a impediram por causa de Alice, que estava muito pequena para ser exposta a qualquer risco de infecção. Foi Rafael quem, sem hesitar, ficou ao lado do menino enquanto os médicos faziam os procedimentos necessários. Ele está em boas mãos. A médica de plantão, doutora Fernanda, explicou para Marina na sala de espera. A meningite viral é séria, mas, com o tratamento adequado, as chances de recuperação completa são boas. Vamos monitorá-lo de perto nas próximas 48 horas. As próximas 48 horas foram as mais longas da vida de Marina. Ela se revezava entre o hospital e a fazenda, onde Sofia e Alice precisavam dela. Dona Iracema havia se oferecido para cuidar das meninas, e Gabriel, com apenas 8 anos, mas uma maturidade surpreendente, ajudava a distrair Sofia quando ela perguntava pelo irmão. Rafael não saiu do lado de Lucas. Ele havia cancelado todos os seus compromissos, ignorado todas as ligações, e simplesmente permaneceu ali, segurando a mão do menino quando os tremores da febre o sacudiam, limpando seu rosto com panos úmidos, lendo histórias em voz baixa, mesmo quando Lucas estava inconsciente demais para ouvir. Marina observava tudo aquilo através da janela do quarto de isolamento, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Não era apenas gratidão que sentia, mas algo muito maior. Rafael estava ali não por obrigação ou piedade, mas porque genuinamente amava aquele menino. E ela finalmente
se permitiu reconhecer que também amava Rafael, profunda e completamente. Na segunda noite, quando a febre de Lucas finalmente começou a ceder, Rafael saiu do quarto para tomar um café. Encontrou Marina adormecida em uma cadeira desconfortável da sala de espera, Alice no colo e o rosto marcado por lágrimas secas. Ele sentou-se ao lado dela e o movimento a acordou. "Como ele está?" Ela perguntou imediatamente, os olhos vermelhos se arregalando com medo. "Melhor. A febre baixou para 38 graus. Os médicos disseram que é um bom sinal." Rafael tocou gentilmente seu braço. "Você deveria ir para casa, descansar de verdade. Não posso deixá-lo aqui." Marina balançou a cabeça firmemente. "Ele não está sozinho. Eu estou com ele." Rafael segurou seu rosto com as duas mãos, forçando-a a encará-lo. "Marina, você precisa cuidar de si mesma também. Alice precisa de você, Sofia precisa de você. E Lucas precisa que você esteja forte quando ele acordar completamente. Vou ficar com ele esta noite. Prometo que ligo se houver qualquer mudança." Marina finalmente cedeu, exausta demais para continuar argumentando. Rafael a levou de volta para a fazenda. Esperou até que ela e Alice estivessem seguras na casinha e então voltou para o hospital. Foi durante aquelas longas horas da noite, sentado ao lado da cama de Lucas no quarto de hospital, que Rafael teve tempo para refletir sobre sua vida. Havia 3 anos, quando Helena partiu, ele pensou que nunca mais seria capaz de sentir algo profundo por alguém. Fechou-se emocionalmente, focando todo o seu amor em Gabriel e em seu trabalho. Mas Marina e seus filhos haviam rachado aquela armadura cuidadosamente construída. Lucas resmungou algo em seu sono e Rafael instintivamente ajustou o cobertor, verificou a temperatura da testa do menino, fez todos os pequenos gestos que um pai faria e percebeu que era exatamente assim que se sentia, como um pai. Não apenas com Lucas, mas com Sofia e Alice também. Eles haviam se tornado sua família sem que ele percebesse quando exatamente isso acontecera. No terceiro dia, Lucas finalmente acordou completamente lúcido. Seus primeiros olhos procuraram Marina, mas foi o rosto de Rafael que encontrou primeiro. "Tio Rafael", a voz do menino saiu fraca e confusa. "Onde está minha mãe?" "Ela está vindo. Foi para casa cuidar das suas irmãs por algumas horas." Rafael sorriu, o alívio inundando seu peito. "Como você está se sentindo, campeão?" "Minha cabeça dói e estou com sede." Lucas tentou se sentar, mas ainda estava muito fraco. Rafael ajudou-o a tomar água e estava ajustando os travesseiros quando Marina chegou correndo, tendo sido avisada imediatamente da melhora de Lucas. Ela entrou no quarto como um furacão, lágrimas de alívio já caindo enquanto abraçava seu filho com cuidado para não machucar nenhum dos tubos ainda conectados a ele. "Meu amor, você está bem. Você está bem." Ela repetia como um mantra, beijando o rosto do menino repetidamente. "Mãe, você está me sufocando." Lucas reclamou, mas estava sorrindo, claramente feliz em ver a mãe. Rafael saiu do quarto discretamente para dar a eles privacidade. Encostou-se na parede do corredor e fechou os olhos, permitindo-se finalmente relaxar. Foi quando sentiu uma mão em seu ombro. Era a doutora Fernanda. "Ele vai ficar bem, graças em grande parte ao Senhor, que notou imediatamente quando os sintomas começaram a piorar e chamou a enfermagem." A doutora sorriu. "É o pai dele?" "Não, eu." Rafael hesitou. "Sou um amigo da família." "Um amigo que não saiu do lado dele por 3 dias?" A doutora ergueu uma sobrancelha. "Chame do que quiser, mas eu sei reconhecer um pai quando vejo um." Ela deu um tapinha em seu ombro e seguiu pelo corredor. As palavras ficaram com Rafael. Um pai. Era isso que ele queria ser? Estava pronto para assumir essa responsabilidade, não apenas com Gabriel, mas com 3 outras crianças? E Marina, o que ela sentia sobre tudo isso? Uma semana depois, Lucas recebeu alta. Ele ainda precisaria de repouso e acompanhamento médico, mas o pior havia passado. No caminho de volta para a fazenda, ele dormiu a maior parte do tempo, exausto, mas finalmente livre de febre e dor. Naquela noite, depois que todas as crianças estavam dormindo, Rafael apareceu na casinha com 2 xícaras de chocolate quente.
Marina estava sentada na varanda, olhando as estrelas como fazia sempre que precisava pensar. Pensei que você pudesse usar isso. Ele ofereceu uma das xícaras. Obrigada. Marina aceitou e eles ficaram em silêncio por um momento. Então ela virou-se para ele. Rafael, eu nunca vou conseguir agradecer suficientemente pelo que você fez. Ficou com ele quando eu não podia. Cuidou dele como se fosse seu próprio filho. É assim que eu me sinto, Rafael disse simplesmente. Como se ele fosse meu filho. Todos eles. Sei que isso pode soar estranho ou até assustador, mas é a verdade. Marina sentiu o coração acelerar. Não soa estranho. Soa como a coisa mais bonita que alguém já me disse. Eles se olharam sob a luz suave da lua, e Rafael finalmente disse as palavras que vinham crescendo em seu peito há meses. Marina, eu me apaixonei por você. Não sei exatamente quando aconteceu. Se foi quando te vi pela primeira vez lutando para manter sua dignidade em uma situação impossível, ou se foi quando você comandou toda aquela operação durante a tempestade, ou quando propôs a ideia da pousada. Talvez tenha sido um pouco em cada momento, mas eu amo você, amo seus filhos, e quero, se você quiser, construir uma vida de verdade juntos. Não como empregador e funcionária, mas como parceiros, em todos os sentidos. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Eu também te amo. Acho que há meses, mas tinha medo de admitir. Medo de que tudo isso fosse bom demais para ser verdade. Medo de que se dissesse em voz alta, tudo desapareceria como um sonho. Não é um sonho. Rafael segurou suas mãos. É real. E eu quero passar o resto da minha vida provando isso para você todos os dias. Ele se inclinou e a beijou, suave e gentilmente. Um beijo que era uma promessa de todos os dias que viriam. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Mas temos que ir devagar, Marina disse. Pelas crianças. Elas precisam de tempo para se ajustar, para entender que isso é real e permanente. Concordo. Vamos no ritmo delas. No nosso ritmo. Rafael beijou sua testa. Temos todo o tempo do mundo. E pela primeira vez desde que podia lembrar, Marina realmente acreditou que o futuro poderia ser algo bonito, algo que valia a pena esperar e construir. Não era o final da história. Era apenas o começo de um novo capítulo. 6 meses haviam se passado desde a noite em que Marina e Rafael finalmente admitiram seus sentimentos um pelo outro. A relação entre eles cresceu de forma natural e saudável, respeitando o ritmo das crianças e construindo uma base sólida de confiança e companheirismo. Gabriel começou a chamar Marina de madrinha, um título que ela aceitou com lágrimas nos olhos. Lucas, Sofia e Alice, por sua vez, viam Rafael como uma figura paterna, presente e amorosa, algo que nunca tiveram antes. O Recanto Santa Isabel estava prosperando além de todas as expectativas. Os 3 chalés agora estavam reformados e funcionando, com reservas que se estendiam por meses à frente. A pousada havia sido destaque em blogs de viagem e até em uma matéria de revista sobre turismo rural sustentável. A crise financeira que quase destruiu a fazenda era agora apenas uma memória distante. Marina havia se transformado completamente. A mulher que um ano antes catava lixo nas ruas de Araraquara agora gerenciava um negócio próspero, supervisionava funcionários, negociava com fornecedores e mantinha conversas inteligentes sobre estratégias de marketing digital. Ela havia se matriculado em um curso online de gestão hoteleira e devorava cada aula com a mesma fome que antes sentia por comida. Rafael observava tudo com um orgulho imenso. Ele havia dado a ela uma oportunidade, sim, mas o que Marina fizera com essa oportunidade foi inteiramente por mérito próprio. Ela construiu um império pequeno, mas sólido, através de trabalho duro, criatividade e uma determinação inabalável. Era uma tarde chuvosa de abril quando as crianças decidiram explorar o sótão da casa principal. Rafael havia mencionado casualmente no café da manhã que tinha muitas coisas antigas lá guardadas, incluindo brinquedos que foram dele quando criança. Gabriel imediatamente quis ir ver, e Lucas e Sofia o acompanharam com entusiasmo. Marina e Rafael estavam na cozinha preparando biscoitos quando ouviram os gritos animados das crianças vindos do andar de cima. Gabriel apareceu correndo pelas escadas, segurando uma caixa velha de madeira.
Pai, olha o que encontramos. Era um baú cheio de papéis antigos e fotos. Rafael pegou a caixa com curiosidade. Não me lembro de ter visto isso antes. Deve ser das coisas do meu avô que nunca foram totalmente organizadas. Eles levaram a caixa para a mesa da sala e começaram a explorar o conteúdo. Havia fotos em preto e branco de pessoas que Rafael reconheceu vagamente de histórias da família, documentos antigos amarelados pelo tempo e várias cartas atadas com fita desbotada. Foi Marina quem encontrou o diário. Era um caderno de capa dura desgastada, com páginas manchadas e uma caligrafia delicada em tinta já esmaecida. A primeira página dizia: Diário de Rosa Montenegro, 1947. Rosa era sua avó? Marina perguntou, virando as páginas com cuidado. Sim, a mãe do meu pai. Ela faleceu quando eu era muito pequeno. Mal me lembro dela. Rafael se sentou ao lado de Marina. O que diz aí? Marina começou a ler em voz alta. As primeiras entradas falavam sobre a vida de Rosa como trabalhadora rural, as dificuldades que enfrentava, a fome que era constante. Então veio uma entrada datada de março de 1947, que fez Marina parar de respirar. Hoje um homem parou seu carro na estrada onde eu estava descansando debaixo de uma árvore. Eu estava tão fraca de fome que mal conseguia me levantar. Ele me ofereceu água e comida, e depois me ofereceu trabalho em sua fazenda. Disse que precisava de alguém para cuidar da casa, que eu teria um lugar para morar e comida garantida. Eu quis acreditar, mas estava com tanto medo de que fosse uma armadilha. Mesmo assim, aceitei, porque a alternativa era continuar morrendo de fome na beira da estrada. Rafael ficou pálido. Continue lendo. Marina virou as páginas, e a história se desenrolava diante deles. Rosa trabalhando na fazenda, ganhando a confiança do fazendeiro, demonstrando habilidades que iam além das tarefas domésticas. Ela havia sugerido ideias para melhorar a produção, havia ajudado a salvar a colheita durante uma seca severa, havia se tornado indispensável. E, eventualmente, havia se casado com o filho do fazendeiro, o avô de Rafael. Meu Deus! Rafael passou a mão pelo cabelo, seu gesto característico quando estava processando algo profundo. É a mesma história, palavra por palavra, é a nossa história. Não exatamente a mesma. Marina sorriu através das lágrimas, mas similar o suficiente para entender que seu avô estava continuando um legado, passando adiante a bondade que sua própria mãe recebeu. E você, sem saber, fez o mesmo. Rafael segurou as mãos dela. Você acha que isso é destino? Que eu estava sempre destinado a encontrar você naquela rua? Acho que destino é o nome bonito que damos para as escolhas que fazemos. Seu avô escolheu ajudar uma mulher em necessidade. Você escolheu fazer o mesmo. E eu escolhi trabalhar duro e provar meu valor. Marina entrelaçou seus dedos nos dele. Juntos, escolhemos construir algo bonito. Nos dias seguintes, Rafael não conseguiu parar de pensar na história de sua avó. Ele leu e releu o diário, descobrindo camadas de sua própria história familiar que nunca conhecera. Rosa não havia sido apenas uma trabalhadora que se casou bem. Ela havia sido uma visionária, alguém que ajudou a transformar uma fazenda pequena em um empreendimento próspero. Suas ideias, sua ética de trabalho, seu cuidado com as pessoas, tudo isso havia sido passado através das gerações até chegar a Rafael. E agora, Marina estava fazendo o mesmo. Ela não era apenas uma funcionária ou mesmo uma parceira romântica. Ela era uma construtora, uma visionária, alguém que merecia ser reconhecida não por caridade recebida, mas por valor criado. Foi com esse pensamento que Rafael tomou sua decisão. Uma manhã, depois do café, ele pediu para Marina se encontrar com ele no escritório da casa principal. Quando ela chegou, encontrou Sebastião e o advogado da família também presentes. O que está acontecendo? Marina perguntou subitamente nervosa. Sente-se, por favor. Rafael indicou uma cadeira. Tem algo que eu quero fazer há algum tempo, mas demorei para organizar todos os detalhes legais. Ele abriu uma pasta e colocou vários documentos na mesa. Marina, quando você veio para esta fazenda há 18 meses, eu ofereci um emprego. Você aceitou e trabalhou além de todas as expectativas. Então, quando a fazenda enfrentou dificuldades, você não apenas ajudou, você salvou tudo com sua ideia da pousada.
O Recanto Santa Isabel existe por causa da sua visão e do seu trabalho incansável. Rafael, eu só fiz o que precisava ser feito. Marina começou, mas ele levantou a mão. Deixe-me terminar. Você transformou um chalé vazio em um negócio próspero. Você criou empregos, trouxe renda para a propriedade e construiu algo que vai continuar crescendo. E você fez tudo isso enquanto cuidava de 3 filhos e enfrentava seus próprios medos e inseguranças. Marina, você não é minha funcionária. Você é minha parceira em todos os sentidos. E é hora de que isso seja reconhecido oficialmente. Ele empurrou os documentos em sua direção. Estou propondo que você se torne minha sócia no Recanto Santa Isabel. 50% do negócio será seu. Todos os lucros serão divididos igualmente, todas as decisões serão tomadas em conjunto. Você não será mais apenas a gerente, será a proprietária. Marina olhou para os documentos, depois para Rafael, depois para o advogado que confirmou com um aceno de cabeça que tudo era legítimo. Suas mãos tremiam enquanto pegava os papéis. Mas eu não posso pagar por metade de um negócio, ela sussurrou. Você já pagou, com seu trabalho, sua criatividade, sua dedicação. Rafael segurou suas mãos sobre os documentos. Este negócio não existiria sem você. Você merece ser dona dele tanto quanto eu. E além disso, ele sorriu. Uma família não cobra uma da outra. Uma família. As palavras ecoaram no coração de Marina. Era isso que eles eram agora. Não mais o empresário caridoso e a mulher necessitada, mas parceiros iguais, uma família construída não por sangue, mas por escolhas, trabalho e amor. Ela olhou para Sebastião, que sorria abertamente. O senhor concorda com isso? Concordo completamente, dona Marina. O capataz se adiantou. Essa fazenda prosperou por causa do seu trabalho. Merece ser dona do que construiu. Com mãos trêmulas, Marina pegou a caneta que o advogado lhe oferecia e assinou os documentos. Cada assinatura parecia selar não apenas um contrato comercial, mas um novo capítulo em sua vida. De mulher que catava lixo para sobreviver à dona de um negócio próspero. De vítima das circunstâncias, a construtora de seu próprio destino. Quando terminou de assinar, Rafael a puxou para um abraço apertado. Bem-vinda à sociedade, parceira. As semanas seguintes foram de celebração e planejamento. Marina e Rafael sentaram juntos para discutir o futuro do Recanto Santa Isabel, agora como sócios iguais. Eles tinham planos de expandir, adicionar mais chalés, talvez criar um restaurante que servisse apenas produtos da fazenda. As possibilidades pareciam infinitas. Uma noite, depois que todas as crianças estavam dormindo, Marina e Rafael sentaram na varanda da casa principal, a mesma varanda onde ela havia ajudado a cobrir o telhado durante a tempestade meses atrás. As estrelas brilhavam acima deles, testemunhas silenciosas de toda a jornada que haviam percorrido juntos. Você se lembra do dia em que nos conhecemos? Rafael perguntou suavemente. Como poderia esquecer? Marina sorriu. Você parou o carro e mudou minha vida inteira. Não, foi você quem mudou sua própria vida. Eu apenas ofereci uma oportunidade. Foi você quem teve coragem de aceitá-la, mesmo com medo. Foi você quem trabalhou incansavelmente para construir algo bonito. Foi você quem salvou esta fazenda quando mais precisou. Nós salvamos juntos, Marina corrigiu. Você me deu dignidade quando eu mais precisava. Me tratou como igual quando o mundo me via como menos. Me ensinou que eu valia mais do que as circunstâncias em que me encontrava. E você me ensinou que viver é mais do que simplesmente existir. Você e as crianças trouxeram alegria de volta para esta casa. Me ensinaram que família não é definida por sangue, mas por amor e compromisso. Rafael a puxou para mais perto. E que a verdadeira riqueza, como meu avô sempre dizia, não está no que acumulamos, mas nas vidas que tocamos. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a companhia um do outro e a jornada incrível que haviam compartilhado. 18 meses antes, Marina estava no ponto mais baixo de sua vida, sem esperança e sem futuro visível. Agora, ela era uma empresária de sucesso, uma mãe orgulhosa e uma mulher amada. A história deles não era um conto de fadas onde um príncipe salvou uma donzela em perigo.
Era muito melhor que isso. Era a história de duas pessoas que se encontraram quando ambos precisavam de algo que o outro poderia oferecer. Era sobre dignidade, trabalho duro e a crença de que todos merecem uma segunda chance. Era sobre como pequenos gestos de bondade podem criar ondas que mudam o mundo de maneiras inesperadas. E, acima de tudo, era uma história sobre esperança. Esperança de que não importa quão escuro o presente pareça, o futuro ainda pode ser brilhante. Que não importa quão fundo caímos, sempre há uma chance de nos levantarmos novamente. Que a bondade ainda existe no mundo, e que quando estendemos a mão para ajudar alguém, estamos na verdade ajudando a nós mesmos a nos tornarmos melhores pessoas. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Rafael tenha tocado seus corações, assim como tocou o nosso. Esta jornada de superação, amor e recomeço nos lembra que nunca é tarde demais para transformar nossas vidas e que a verdadeira riqueza está nas conexões humanas que construímos. Se você se emocionou com esta narrativa, não deixe de se inscrever em nosso canal para acompanhar mais histórias inspiradoras que celebram a força do espírito humano e o poder transformador da bondade. Deixe seu like se Marina e Rafael conquistaram seu coração. E nos conte nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou nesta jornada. Compartilhe esta história com alguém que precisa de inspiração hoje. Todos os dias trazemos novas narrativas que exploram a complexidade da vida, o amor em suas diferentes formas e a capacidade humana de superação. Não perca nossos próximos conteúdos. Sua presença aqui faz toda a diferença e cada comentário, cada like, cada inscrição nos motiva a continuar contando histórias que importam. Até a próxima história. E lembre-se, não importa onde você está agora, sempre há esperança para um futuro melhor. Um abraço carinhoso de toda a nossa equipe.